Sabe aquele momento na vida em que você acha que finalmente está chegando no fim da luta, quase alcançando aquele sonho que você carregou por toda a sua vida, e do nada tudo vira um pesadelo? Foi exatamente assim comigo. Eu estava faltando apenas 8 meses para me aposentar, depois de 35 anos trabalhando duro na mesma empresa. Acredite, pensei que tudo estava no caminho certo, que eu finalmente poderia descansar e aproveitar um pouco da vida que sempre adiei. Mas, do nada, me mandaram embora. Sem aviso, sem explicação, como se eu fosse um peso, um lixo. E é por isso que eu decidi contar minha história, porque sei que não sou o único que passou por isso. Sei que muita gente aí está sentindo essa dor, essa sensação de abandono e traição, e quero mostrar que você não está sozinho. Meu nome é Carlos Henrique Silva. Tenho 58 anos e moro em São Paulo, na Zona Leste. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, numa metalúrgica chamada Metalúrgica São Jorge, que na época parecia o lugar onde eu construiria minha vida inteira. E foi o que aconteceu. Praticamente toda a minha vida adulta passou dentro daquela empresa. Foram 35 anos de trabalho pesado, de suor, de dedicação, sempre com a esperança de que no final eu conseguiria a tão sonhada aposentadoria. Naquela época, quando entrei, eu era um garoto cheio de sonhos. Queria dar uma vida melhor para minha família, para meus pais que sempre trabalharam duro, mas não tinham condições de me dar muito. A metalúrgica, para mim, não era só um emprego, era uma promessa, um compromisso que eu estava disposto a cumprir. Não importava o que acontecesse. Eu sabia que se fizesse a minha parte lá na frente, tudo valeria a pena. Durante esses 35 anos, a minha vida foi se moldando em torno daquele trabalho. Eu casei, tive 2 filhos, e minha rotina era acordar cedo todos os dias, pegar um ônibus lotado e enfrentar uma jornada que muitas vezes me deixava exausto. Minha esposa também trabalhava, mas o salário dela nunca dava para tudo. Então o meu emprego era o que sustentava a casa, pagava as contas, o aluguel, a escola das crianças, o remédio da minha mãe, que também morava conosco. Eu nunca fui o tipo de funcionário que reclama, nunca dei motivo para faltar ou atrasar. Mesmo nos dias que meu corpo gritava por descanso, eu me esforçava para estar presente, porque eu sabia que precisava daquele emprego. Não era só uma questão de dinheiro. Era uma questão de dignidade, de orgulho, de querer ser alguém respeitado pela minha história e pelo meu trabalho. Com o passar dos anos, o trabalho foi ficando mais pesado. As máquinas mudavam, as cobranças aumentavam, e o corpo, que já não era mais o mesmo dos 20 anos, começava a reclamar. Eu sentia dores nas costas, no joelho, cansava mais rápido. Mas nunca usei isso como desculpa. Fazia o que precisava ser feito, e quando podia, ajudava os colegas que estavam começando. Eu acreditava que essa dedicação seria reconhecida, que eu teria a minha recompensa no fim dessa jornada. E essa recompensa estava chegando. Faltavam apenas 8 meses para a aposentadoria, e eu já podia sentir o cheiro da liberdade, do descanso, de não precisar mais acordar cedo para trabalhar e poder passar mais tempo com minha família. Eu fazia planos para essa nova fase da vida. Queria viajar com minha esposa, visitar os netos que estavam começando a chegar, cuidar da saúde que eu sempre deixei de lado por causa do trabalho. Mas foi justamente nesse momento que tudo mudou. Um dia, como outro qualquer, me chamaram para uma reunião. Eu achei que era para falar de um projeto, de uma mudança na equipe, ou até para reconhecer meu trabalho. Mas, para minha surpresa, me entregaram a carta de demissão. Sem explicação, sem chance de argumentar, só me disseram que a empresa precisava fazer cortes e que eu estava sendo desligado. Aquilo foi um golpe duro demais para mim. Eu saí daquela reunião sentindo como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Foram 35 anos dedicados e me jogaram fora como se eu fosse um objeto velho, quebrado, sem valor. Eu não conseguia acreditar. Meu coração doía, minha cabeça girava.
e uma sensação de abandono tomou conta de mim. Como assim? Depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, eu era descartado assim, sem ao menos um agradecimento ou um olhar de respeito. Naquele momento me senti um lixo, me senti invisível. Era como se todos os anos que dediquei, todas as vezes que deixei de fazer algo para cuidar do trabalho, tivessem sido em vão. Eu me perguntei onde foi que eu errei. O que fiz de errado para merecer isso? A sensação de traição foi imensa, porque eu realmente acreditava que a empresa era como uma família. E uma família não age assim, não joga fora quem esteve ali por tanto tempo. Além da dor emocional veio o medo. Medo do que eu ia fazer dali para frente, de como ia pagar as contas, o aluguel, o supermercado, os remédios. Minha cabeça não parava de pensar no que aconteceria com minha esposa e meus filhos. Eu não tinha mais a segurança daquele salário todo mês, e isso me deixou desesperado. Eu me sentia perdido, sem rumo. Minha família tentou me apoiar, mas não era fácil. Eu via a preocupação nos olhos deles, e isso me doía ainda mais. Eu sempre quis ser o porto seguro, o homem da casa que garante o futuro de todos. E ali estava, eu me sentindo fraco, vulnerável, sem saber como enfrentar aquele turbilhão de emoções. Durante toda a minha vida, eu acreditei que o trabalho duro e a lealdade seriam recompensados. Eu pensava que depois de tantos anos eu poderia descansar tranquilo, sem me preocupar. Mas a realidade mostrou outra coisa. O sistema é cruel, e muitas vezes a gente é só mais um número, um peso que eles querem tirar do quadro para economizar. Mas, mesmo com toda essa dor, eu decidi que não ia me deixar abater. Eu quero contar minha história para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas, que essa injustiça não é normal, que a gente merece respeito, dignidade e, principalmente, que ainda tem esperança para recomeçar. Eu quero que você, que está assistindo, saiba que essa dor é real, mas a vida não acaba aqui. Esse é o começo da minha história. O relato de um homem que foi demitido faltando apenas 8 meses para a aposentadoria e que se sentiu um lixo, mas que ainda tem muita coisa para viver e compartilhar. Se você ficou até aqui, prepare-se para ouvir tudo o que aconteceu depois, porque essa história ainda não acabou. Quando eu paro para pensar em tudo que passei durante esses anos trabalhando naquela metalúrgica, dá até um nó na garganta. Não foi fácil, sabe? Foram décadas de esforço de abrir mão de muita coisa para conseguir manter minha família, pagar as contas, sustentar os filhos e tentar garantir um futuro tranquilo. Eu sempre fui homem de palavra, de compromisso. Nunca gostei de faltar ou dar trabalho para ninguém, porque sei que para gente que rala de sol a sol, cada dia de trabalho é fundamental. Quando entrei naquela empresa, eu era só um garoto, com pouca experiência, mas com muita vontade de crescer. E cresci lá, no suor, na luta, na bronca, mas também na conquista de respeito e estabilidade. Lembro que, nos primeiros anos, o trabalho era pesado demais. A gente fazia serviço braçal, mexia com máquinas que faziam um barulho que quase não deixava a gente ouvir nada direito. Era chão de fábrica, poeira, calor, frio, pressão. Mas eu encarava tudo isso com coragem, porque sabia que ali era minha chance. Eu via colegas que ficavam doentes e tinham que faltar, outros que se cansavam e desistiam. Mas eu não. Eu não podia parar. Tinha que estar sempre presente, sempre disposto a fazer o que fosse preciso. Isso não foi sacrifício só físico, não. Foi também emocional, porque quando você está nessa vida, não tem tempo para quase nada. Acaba deixando de ir à festa, à reunião de família, até um descanso decente. Eu me lembro de um Natal, que fui trabalhar porque a fábrica precisava, e a minha esposa ficou lá em casa, com as crianças esperando eu voltar tarde da noite. A gente sacrificava muita coisa, mas nunca reclamava. Eu me formei na escola técnica no meio do caminho, fiz cursos para tentar me qualificar e ajudar mais na empresa. O ambiente era difícil, a pressão por produtividade era constante, e a gente tinha que se virar para acompanhar.
Não era um emprego para qualquer um, porque, além do esforço físico, tinha que ter cabeça boa para entender o funcionamento das máquinas, os procedimentos de segurança, e ainda lidar com chefes que nem sempre eram compreensivos. Muitas vezes eu cheguei em casa exausto, com dores no corpo, mas sempre preocupado se no dia seguinte eu estaria bem para continuar. Porque a gente sabe que na indústria, quem falta demais ou não rende, acaba ficando para trás. Ao longo dos anos eu vi muitos colegas se aposentar, sair com aquele sorriso de quem venceu uma longa batalha. Eu também sonhava com isso. Planejava cada passo para chegar lá. Fazia as contas, guardava o que podia, tentava cuidar da saúde para não dar problema na hora da aposentadoria. Porque ninguém quer sair cedo de um emprego. A gente quer garantir o sustento da família e, principalmente, ter dignidade até o fim. Eu sabia que faltava pouco para essa vitória, e isso me dava força para aguentar tudo que vinha. Mas essa força não veio sem sacrifícios. Teve época que precisei trabalhar até com febre, porque se eu faltasse, o risco era perder a vaga. Tinha que fazer hora extra para conseguir aumentar um pouco o salário, que nunca foi dos melhores, mas era o que eu tinha. Eu me lembro de uma vez que meu filho ficou doente, e eu tive que escolher entre ficar no hospital com ele ou ir para o trabalho, porque senão não teria como pagar as contas no fim do mês. Escolhi trabalhar. Eu me sinto até mal de falar isso, mas essa era a realidade de muita gente como eu. Outra coisa que eu aprendi nessa jornada foi a importância do silêncio. Eu nunca fui do tipo que reclamava muito na frente dos chefes. Sabia que isso não levava a nada. Então, quando tinha problema, eu tentava resolver no meu canto. Dava meu jeito para cumprir as tarefas, mesmo que às vezes não fosse fácil. Sempre tentei manter uma postura respeitosa, trabalhar em equipe e ser um exemplo para os mais novos que chegavam. E isso foi me dando uma certa estabilidade. Eu não era o funcionário mais rápido, nem o mais forte, mas eu era constante, confiável. Talvez por isso tenha conseguido ficar tanto tempo ali. Mas não pense que foi só trabalho e sacrifício. Também tive momentos bons. Conheci amigos que ficaram para a vida toda, pessoas com quem compartilhei muito mais que o serviço. A gente se apoiava nos dias difíceis, dava risada nas pausas, dividia o lanche. Essas relações foram uma das coisas que me fizeram continuar firme, porque quando o trabalho aperta, ter alguém do seu lado faz muita diferença. E com esses colegas eu pude construir memórias que até hoje guardo com carinho, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Com o tempo, a empresa mudou muito. Teve fases boas e outras ruins. Algumas vezes nós recebíamos notícias de cortes, de reestruturação, e o medo começava a apertar o peito. Todo mundo ficava com aquele sentimento de insegurança, porque quem trabalha sabe que não está garantido. Eu mesmo já vi muita gente sair de repente, mesmo com anos de casa. Mas eu sempre mantive a esperança. Pensava, ainda faltam alguns meses, eu vou chegar lá, vou conseguir me aposentar e deixar isso tudo para trás. Porém, os anos foram passando, o corpo foi ficando mais cansado. Aquele esforço todo começou a cobrar um preço. As dores começaram a incomodar mais, as noites de sono foram ficando mais difíceis. Mas eu continuava indo. Acordava cedo, vestia meu uniforme, e lá estava eu, tentando fazer meu melhor, mesmo com tudo pesando. Nunca gostei de me fazer de vítima. Sempre preferi encarar a realidade com coragem, mesmo quando a cabeça dizia para desistir. Nunca me envolvi em confusão, nunca reclamei para os colegas nem para os chefes. Para mim, o importante era garantir que, quando chegasse a hora, eu pudesse sair com a cabeça erguida, sabendo que tinha feito o meu melhor. Muitas vezes minha esposa dizia para eu tentar diminuir o ritmo, cuidar mais da saúde. Mas eu sempre respondia que precisava continuar, que faltava pouco para a aposentadoria. Eu me agarrava a isso como um remédio, como a única luz no fim do túnel. No fundo, eu acreditava que todo esse esforço e sacrifício iriam valer a pena, que eu seria reconhecido, que teria o direito de descansar,
de aproveitar a vida depois de tantos anos de trabalho duro. Eu imaginava aquele momento como uma recompensa justa, como a vitória final depois de tanta luta. Só que a vida, como a gente sabe, nem sempre é justa. E foi justamente quando eu estava quase lá, faltando apenas 8 meses para o meu tão sonhado descanso, que tudo desabou. Mas isso eu vou contar mais para frente, porque essa parte da história merece atenção. Por enquanto eu quero que vocês saibam que essa dedicação que eu tive, que muitos de nós temos, não é pouca coisa. Não é só cumprir horário, é abrir mão de muita coisa, é carregar o peso da responsabilidade todos os dias. É saber que no fim do mês, a sua família depende de você, que você é o sustento e a esperança. E sabe o que é pior? É que mesmo com toda essa entrega, mesmo com todo esse sacrifício, no final, a gente pode ser jogado fora como se não tivesse importância nenhuma. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer comigo, mas aconteceu. E a pior parte não foi só perder o emprego, foi sentir que todo o meu valor, todo o meu esforço, tinha sido simplesmente ignorado. Por isso eu decidi compartilhar minha história, para que ninguém se sinta sozinho. Para que a gente possa juntos dar voz para essa realidade dura, que muita gente vive calada, com vergonha, com medo. Porque a verdade é que a gente merece respeito, merece ser valorizado, merece dignidade. Esse é o último dia de trabalho. Depois que recebi a notícia da demissão, meu mundo parecia ter desabado. Não foi só o susto de perder o emprego, mas a forma como tudo aconteceu que me deixou com o coração apertado, como se eu tivesse sido jogado numa vala sem nem poder me despedir direito. Eu sempre imaginei que, faltando tão pouco para a aposentadoria, eles pelo menos iam me chamar para uma conversa sincera, me explicar a situação, me dar um tempo para organizar as coisas. Mas nada disso aconteceu. Foi só um comunicado rápido, quase jogado no meu colo, como se eu fosse um objeto velho que ninguém mais queria. Eu me senti um lixo. Sério, não tenho vergonha de dizer isso. A sensação de ser descartado assim, depois de anos de dedicação, é uma dor que não dá para explicar fácil. Eu não conseguia parar de pensar. Será que tudo que eu fiz não valeu nada? Será que eu fui mesmo só mais um número para eles? A resposta parecia estar naquele silêncio frio do escritório, naquele olhar distante dos chefes que mal tinham coragem de me encarar. Eu fiquei com um vazio no peito que parecia não ter fim. Os dias que vieram depois foram os piores da minha vida. Eu tinha aquela sensação estranha de não saber o que fazer, para onde ir. Acordava e o primeiro pensamento era sempre o mesmo. Como vou pagar as contas? Como vou segurar a barra até a aposentadoria? Minha cabeça rodava sem conseguir se concentrar em nada. Tentava falar com minha esposa, mas as palavras ficavam presas na garganta. Eu não queria que ela ficasse preocupada demais, porque já tínhamos tantos problemas para enfrentar. Naquele momento, tudo parecia um pesadelo. Eu me sentia sem rumo, sem forças. Acordava cedo e não tinha mais motivo para sair de casa. A fábrica, que sempre foi meu segundo lar, minha rotina, virou um lugar distante, uma lembrança amarga. Meus amigos do trabalho ainda ligavam, perguntavam como eu estava, mas nem eles sabiam direito o que dizer para me animar. Era como se todo mundo soubesse que eu estava caindo e ninguém pudesse me segurar. Mas o que mais doía era pensar no futuro. Eu tinha planejado minha vida inteira para chegar ali, naquela aposentadoria. Eu sonhava em viajar com minha esposa, em poder passar mais tempo com os netos, em cuidar da minha saúde sem pressa. Tudo isso parecia estar escapando das minhas mãos, e eu me sentia impotente. O medo de não conseguir pagar as contas aumentava a cada dia, porque o dinheiro que eu tinha guardado não dava para muita coisa. E como arrumar outro emprego com 58 anos, quando o mercado não é para gente da nossa idade? A gente acha que, depois de tanto tempo trabalhando, vai poder contar com uma estabilidade, que o esforço vai ser reconhecido. Mas eu descobri que isso não é verdade. O mercado de trabalho é cruel, e o tempo que a gente dedicou não vale mais nada,
quando eles querem economizar. Eu sentia vergonha até de contar para os amigos que tinha sido demitido. Parecia que eu tinha falhado, que não era mais capaz de nada. Minha esposa tentou me animar, mas eu via o medo nos olhos dela também. A gente começou a fazer contas, a cortar despesas, a apertar o cinto. Cada centavo virou importante. A gente deixou de sair, de comprar coisas que gostava e até de planejar o que fazer no futuro. A demissão não mexeu só com o meu bolso, mexeu com o nosso sonho, com a nossa esperança. Eu passei a buscar ajuda onde podia. Fui ao sindicato para entender meus direitos, para saber se tinha alguma forma de recorrer ou pelo menos garantir alguma ajuda. Mas o que eu ouvi foi que, infelizmente, a empresa estava dentro do direito dela. Eles não tinham obrigação de manter ninguém até a aposentadoria. Foi um golpe duro, porque eu achava que depois de tantos anos, eles pelo menos dariam uma mão. Além disso, comecei a procurar trabalho, mesmo sabendo que a chance era pequena. Com a minha idade, é difícil conseguir algo que pague bem e que respeite o meu histórico. Eu tentei vagas que pediam experiência, mas nem para entrevista eu era chamado. Às vezes, eu me sentia invisível, como se a sociedade tivesse me esquecido. Isso dói demais. A gente quer continuar sendo útil, quer continuar tendo um papel, mas parece que a porta vai se fechando cada vez mais. Foi aí que a tristeza virou uma companheira constante. Eu comecei a sentir um vazio enorme, uma angústia que me acompanhava, todo dia. Algumas noites nem conseguia dormir direito, pensando no que tinha acontecido e no que ainda poderia acontecer. Eu sentia que minha vida tinha perdido o rumo, que eu estava preso numa situação sem saída. Mas, mesmo no meio dessa tempestade, eu tentei me segurar, porque eu sei que reclamar não resolve. Eu precisava encontrar uma saída, nem que fosse aos poucos. Comecei a fazer cursos online, tentando me atualizar, procurando maneiras de me reinventar. Fui atrás de ajuda psicológica também, porque a saúde mental é tão importante quanto a física. E eu precisava de alguém para ouvir tudo aquilo que eu guardava dentro de mim. Não foi fácil aceitar que meu ciclo na empresa tinha acabado daquele jeito. Foi duro encarar a realidade de que eu não teria a aposentadoria como esperava. Pelo menos não do jeito que planejei. Mas eu também sabia que precisava reagir, que não podia me deixar levar pelo desânimo. Afinal, eu tinha uma família para cuidar, filhos para sustentar, e um compromisso comigo mesmo de não desistir. Nesse processo todo, percebi que não era só eu. Conheci outras pessoas que passaram por situação parecida, que também foram descartadas perto da aposentadoria, que também se sentiram um lixo, invisíveis. Isso me deu um pouco de força, porque a gente não pode passar por essas coisas sozinho. A solidariedade entre trabalhadores que já viveram isso é fundamental para enfrentar o que parece impossível. Hoje, eu ainda não tenho todas as respostas. Ainda não consegui me reerguer completamente. Mas estou tentando. Cada dia é uma luta. Para seguir em frente, para manter a cabeça erguida, para buscar uma nova forma de viver depois de tantos anos dedicados a uma empresa que não soube valorizar o que eu dei de mim. Eu sei que a caminhada é longa, mas também sei que a vida ainda pode surpreender. Eu decidi contar essa parte da minha história para que ninguém se sinta sozinho, para que quem esteja passando por algo parecido saiba que é possível encontrar força mesmo quando parece que tudo está perdido. Eu quero que as pessoas entendam que a gente merece respeito, que não é justo ser descartado assim, mas que a gente pode buscar um novo caminho, mesmo quando tudo parece difícil. Depois que fiquei sem emprego, a minha vida virou uma bagunça. Eu sempre tive uma rotina muito certa, sabe? Acordava cedo, pegava meu café com pão, ia para a fábrica, trabalhava o dia todo, voltava para casa cansado, mas com a certeza de que estava cumprindo meu dever. Quando isso acabou, parecia que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Acordar sem ter o que fazer, sem ter compromisso, foi uma sensação estranha e até assustadora. Eu me sentia inútil, como se não tivesse mais função.
No começo, achei que seria só por pouco tempo. Vou me ajeitar rápido, arrumar outro emprego, resolver essa situação, pensava. Mas o tempo foi passando e as coisas não melhoravam. Cada vez que eu procurava alguma vaga, só sentia o peso da minha idade e da minha falta de oportunidades. As respostas que recebia eram sempre as mesmas. Procuramos gente mais jovem. Não temos vaga para essa área. Infelizmente, o mercado está difícil. É como se depois dos 40, a gente virasse um problema para as empresas, um peso que elas querem se livrar o mais rápido possível. Enquanto isso, a pressão em casa também aumentava. Minha esposa começou a ficar preocupada, não só com as contas, mas comigo. Eu estava cada vez mais quieto, isolado, sem vontade de conversar. A gente brigava por besteira, porque a tensão de não saber o que o futuro ia trazer estava em tudo. Minha filha me ligava, perguntava se eu estava bem, mas eu não conseguia ser sincero, porque tinha vergonha do que estava acontecendo. A gente, que sempre foi o pilar da família, de repente vira uma pessoa que nem sabe o que fazer para ajudar. Para piorar, minha saúde começou a reclamar. Os anos trabalhando na indústria, aquela rotina puxada, cobravam o preço. Eu comecei a sentir dores nas costas que não passavam, uma fadiga constante, e até o sono ficou ruim. Eu não podia deixar isso de lado, porque sem saúde não tem emprego nem aposentadoria que resolva. Fui ao médico, fiz exames, mas o diagnóstico era simples: desgaste natural do corpo, somado ao estresse que eu estava vivendo. Aí eu pensei, se eu não cuidar de mim, como vou conseguir dar a volta por cima? Foi aí que comecei a me mexer de verdade. Busquei ajuda na academia da terceira idade perto de casa. Comecei a caminhar todos os dias, fazer alongamento. No começo foi difícil porque o corpo não estava acostumado. Mas eu sabia que precisava disso para aguentar o que vinha pela frente. Também comecei a prestar mais atenção na alimentação, que antes eu nem ligava muito. Comia o que dava, na correria. Agora eu sabia que tinha que me cuidar, que minha saúde era prioridade. Paralelo a isso, eu comecei a estudar. Fiz um curso online de informática básica, porque sei que hoje em dia, para conseguir qualquer emprego, tem que saber mexer no computador, mandar e-mail, preencher currículo online. No começo parecia coisa de outro mundo para mim, mas fui pegando o jeito. Isso me deu um pouco de esperança, uma sensação de que ainda posso aprender, de que ainda posso me reinventar. Eu também tentei me aproximar do sindicato e de grupos de trabalhadores da minha cidade. Participar dessas reuniões, ouvir outras histórias, perceber que não estava sozinho, foi fundamental. A gente tem que se apoiar, trocar experiência, porque só assim a gente entende que essa luta não é só minha. É de muita gente que vive essa realidade. E quando a gente se une, fica mais forte. Ainda assim, eu sentia uma saudade enorme do trabalho. Não era só a questão do dinheiro. Era a rotina, o contato com as pessoas, o sentido que o trabalho dava para minha vida. Às vezes, eu ficava horas olhando para o nada, lembrando dos dias na fábrica, dos colegas, das pequenas conversas que faziam o dia passar. Era estranho pensar que tudo isso tinha acabado, que eu não fazia mais parte daquele mundo. A minha esposa tentou me ajudar a ver. Por outro lado, me dizia para aproveitar esse tempo para descansar, para curtir a família, mas eu não conseguia aceitar. Eu sentia que ainda tinha muito a contribuir, que eu podia trabalhar e ser útil. E não era só pelo dinheiro, era pelo meu orgulho, pela minha identidade. Quando a gente perde o emprego, perde parte de si mesmo. No meio dessa confusão toda, eu tive que aprender a pedir ajuda, algo que nunca foi fácil para mim. Tive que conversar com amigos, familiares, buscar apoio psicológico. Confessar que estava difícil e que eu precisava de uma força foi um passo importante para não afundar na tristeza. O apoio das pessoas que eu amo foi essencial para me manter firme, mesmo quando a vontade era de desistir. Hoje, eu sei que não vai ser fácil encontrar um novo emprego
ou uma nova ocupação que me dê o mesmo que a antiga dava. Mas estou tentando mudar a minha cabeça, focar no que eu posso fazer, no que ainda tenho para oferecer. A vida não acabou, mesmo que pareça que o mundo desabou de uma vez. Eu quero mostrar que, mesmo com 58 anos, com dificuldades, a gente ainda pode encontrar um caminho. Essa fase foi de muita luta interna, de enfrentar meus medos, de entender que eu preciso cuidar de mim para poder cuidar da minha família. Também foi uma época de aprendizado, de descobrir que a gente é mais forte do que pensa, que a vida pode surpreender quando a gente menos espera. Eu ainda não tenho todas as respostas, mas estou disposto a seguir passo a passo, construindo uma nova história. Depois de algum tempo tentando me reorganizar, comecei a perceber que a questão da demissão não era só sobre perder o emprego ou o dinheiro. Era uma ferida profunda no meu orgulho, na minha identidade como trabalhador. Aquele emprego não era só um meio de vida, era uma parte de quem eu era. Ficar sem ele, faltando tão pouco para a aposentadoria, mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Eu passei a me questionar muito. Quem é Carlos sem o trabalho? O que eu posso fazer agora? Não eram perguntas fáceis, e eu ficava horas pensando nelas sem encontrar resposta. A sensação de inutilidade bateu forte. Eu me sentia invisível, esquecido, como se eu tivesse perdido meu lugar no mundo. As pessoas continuavam suas vidas, trabalhando, planejando o futuro, e eu ali, parado, sem saber para onde ir. Mas no meio desse turbilhão, eu comecei a buscar uma nova identidade. Percebi que a vida não podia ser resumida só ao trabalho. Tinha que ter algo mais. Algo que me fizesse sentir vivo, útil, mesmo que não fosse no ritmo frenético da fábrica. Foi difícil aceitar isso porque o trabalho sempre foi meu alicerce. Mas comecei a olhar para outras coisas que eu gostava, que eu podia fazer. Foi então que comecei a me envolver mais com minha família. Passei a valorizar os momentos com minha esposa, com meus filhos e netos. Antes, a correria do dia a dia não deixava muito espaço para isso, e eu não percebia o quanto estava perdendo. Agora, sentar para conversar, ajudar nas tarefas de casa, participar das brincadeiras dos netos, tudo isso passou a ser muito importante para mim. Eu precisava encontrar sentido nessas pequenas coisas. Além disso, resolvi me dedicar a um hobby que tinha deixado de lado há muito tempo: a jardinagem. Sempre gostei de mexer com plantas, mas nunca tive tempo para me dedicar de verdade. Agora plantar, cuidar das flores e dos temperos virou um jeito de manter a mente ocupada, de ter um objetivo diário. Isso me trouxe uma paz que eu não sentia há tempos. Mas nem tudo foi fácil nesse processo. Muitas vezes a tristeza voltava, junto com a sensação de fracasso. Eu me pegava pensando no que poderia ter feito diferente, em como as coisas poderiam ter sido mais justas. Às vezes dava vontade de desistir, de me entregar ao desânimo. Foi nesses momentos que eu precisei buscar ajuda profissional, conversar com psicólogos que me ajudaram a entender que esses sentimentos eram normais e que eu precisava aprender a lidar com eles. Também comecei a frequentar grupos de apoio para pessoas que passaram por demissão ou que estão perto da aposentadoria. Ouvir histórias parecidas com a minha me fez perceber que eu não estava sozinho e que juntos a gente podia se ajudar. Nessas conversas, descobri que muitos trabalhadores enfrentam essa fase com medo e sem saber o que fazer, mas que é possível se reinventar, mesmo que seja aos poucos. Uma coisa que me ajudou bastante foi começar a fazer pequenos trabalhos autônomos, mesmo que não fossem nada grandioso. Eu comecei a ajudar vizinhos com serviços simples, como pequenos reparos em casa, jardinagem, até mesmo fazendo umas compras para quem não podia sair. Isso me deu um senso de propósito e também ajudou um pouco no bolso, porque, sem o salário fixo, cada ajuda era bem-vinda. Claro que esses trabalhos não substituem um emprego formal, mas me deram a sensação de estar fazendo algo útil, de ser reconhecido por alguma coisa. E isso, para quem está desempregado e com a autoestima lá embaixo,
faz uma diferença enorme. Eu também comecei a olhar para o mercado de trabalho de outra forma. Entendi que, com a minha idade, não podia mais esperar uma vaga tradicional, com carteira assinada e benefícios. Tive que aceitar que talvez meu caminho fosse diferente. Talvez eu precisasse ser empreendedor, abrir algum negócio pequeno, ou mesmo focar no trabalho informal. Foi um choque, porque eu sempre tive orgulho do emprego formal, mas a realidade me mostrou que precisava ser flexível para sobreviver. Isso me fez começar a pesquisar, a conversar com pessoas que tinham pequenos negócios, que trabalhavam por conta própria, e a aprender um pouco sobre como funciona esse mundo. Foi um desafio enorme, porque é um universo novo para mim, cheio de riscos e incertezas, mas também cheio de oportunidades. A esperança voltou a aparecer aos poucos. No meio disso tudo, minha esposa foi minha maior companheira. Ela não me deixou desistir. Sempre me incentivou a tentar coisas novas, a não perder a fé. Às vezes, quando eu estava mais abatido, ela me lembrava das coisas boas que eu ainda tinha, da força que eu carregava dentro de mim. Essa parceria foi fundamental para eu não me afundar. Hoje, ainda estou nesse processo de adaptação, tentando descobrir qual é o meu lugar nesse novo momento da vida. Não é fácil, mas estou aprendendo que é possível reconstruir, mesmo depois de tanto tempo dedicado a uma coisa só. E sei que o caminho é longo, que haverá dificuldades, mas eu não vou mais me deixar vencer pelo medo. Eu quero que minha história sirva para quem está passando por isso. Não é o fim do mundo, mesmo que pareça assim. A vida pode surpreender, pode abrir novas portas se a gente tiver coragem de buscar. E, acima de tudo, a gente precisa se valorizar, entender que nosso valor não depende só do emprego, mas do que somos como pessoas. Depois de tanto esforço para me reerguer, comecei a perceber que o desafio não era só encontrar um emprego ou arrumar um dinheiro rápido. O que pesava mesmo era a falta de reconhecimento. Aqueles anos todos dedicados à empresa, o suor, as noites que eu dormia cansado, achando que estava construindo um futuro seguro. E no final parecia que nada disso tinha valido. Era como se eu tivesse sido apagado, esquecido como se nunca tivesse existido. Essa sensação de ser descartável, de virar um número, doía mais do que qualquer coisa. Eu me lembrava das vezes que eu cheguei cedo, saí tarde, fiz hora extra sem reclamar. Tudo para ajudar a empresa a dar conta das demandas. E quando a crise chegou, quando eles precisaram cortar gastos, quem foi o primeiro a sair? Eu. Faltando 8 meses para a aposentadoria, um momento que devia ser de celebração, de descanso merecido, fui jogado para fora sem cerimônia. Isso mexeu demais com o meu emocional. A humilhação era constante. As pessoas no trabalho começaram a me olhar diferente, como se eu fosse um peso morto, mesmo antes de ser dispensado. Eu ouvia comentários pelas costas, sentia o clima pesado no ambiente. E isso foi me isolando aos poucos. Cheguei a duvidar do meu próprio valor, me perguntava se todo esse tempo de dedicação tinha mesmo algum significado. Depois da demissão, a sensação só piorou. Fui para casa com a cabeça cheia de perguntas sem resposta e o coração apertado. Senti uma mistura de raiva, tristeza e um vazio enorme. Como é que a gente pode passar a vida inteira dando o melhor de si, para no fim ser tratado como lixo? A sensação de injustiça me acompanhava o dia inteiro, e eu não sabia como lidar com aquilo. Tentei falar com alguns colegas que ainda estavam na empresa, mas a maioria evitava o assunto. Acho que ninguém queria se envolver, ninguém queria lembrar do que aconteceu comigo, ou talvez tivessem medo de ser o próximo. Isso só aumentou minha sensação de abandono. Parecia que eu tinha sido expulso de um clube que eu tinha ajudado a construir, e ninguém se importava mais comigo. Minha esposa também sofreu muito vendo tudo aquilo. Ela dizia que eu merecia mais, que não podia deixar aquilo me destruir, mas eu não conseguia fugir daquele sentimento de derrota. Eu era o homem da casa, sempre trabalhei duro para sustentar minha família, e de repente me via sem nada.
O peso da responsabilidade ficou ainda maior. Para piorar, comecei a me sentir inseguro com o futuro. Sem emprego, sem perspectiva, com o dinheiro contado, eu não sabia como ia pagar as contas, cuidar da saúde, garantir a educação dos meus filhos. A preocupação constante me tirava o sono e fazia o dia parecer mais difícil a cada hora. Por um tempo, tentei fingir que estava tudo bem, mas a verdade é que eu estava me afundando. A autoestima lá embaixo, a sensação de que o mundo tinha virado as costas para mim. Isso afetava até o relacionamento com minha família, porque eu não queria que eles vissem o quanto eu estava mal, e acabava me isolando. Foi então que percebi que eu precisava buscar ajuda de verdade. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas que passaram por demissões e que estavam perto da aposentadoria. Lá, encontrei gente que vivia as mesmas dificuldades, as mesmas dores, e isso me ajudou a entender que não estava sozinho. Conversar com outras pessoas que estavam na minha situação foi um alívio enorme. A gente compartilhava experiências, dava conselhos, se apoiava. Descobri que a tristeza e a raiva que eu sentia eram normais, que era preciso dar tempo para a gente se curar e se reorganizar. Foi uma fase difícil, mas necessária. Também procurei ajuda profissional. Falar com um psicólogo me ajudou a colocar meus sentimentos em ordem, a não me deixar dominar pelo desânimo. Aprendi técnicas para lidar com a ansiedade, a controlar a raiva e a tristeza, e a olhar para mim mesmo com mais compaixão. Enquanto isso, comecei a olhar para o mercado de trabalho de forma diferente. Entendi que as coisas mudaram muito, que eu precisava me atualizar e me adaptar para conseguir uma nova chance. Fiz cursos online, procurei aprender coisas novas, mesmo que parecessem simples, porque sabia que esse era o caminho para não ficar para trás. Mesmo assim, a ferida do abandono continuava aberta. Não era fácil aceitar que a empresa, que dizia valorizar seus funcionários, tivesse me descartado assim. A sensação de traição me acompanhava, e eu precisava trabalhar essa questão para não me deixar consumir por ela. Com o tempo, percebi que, apesar da dor, essa experiência me fez mais forte. Me ensinou a importância de valorizar a mim mesmo, de buscar novos caminhos e de não depender só do emprego para minha autoestima. Comecei a enxergar que ainda tinha muito a oferecer, mesmo que fosse de outra forma. Hoje, eu sei que a demissão foi um golpe duro, mas não o fim da minha história. Estou aprendendo a me reinventar, a encontrar novos propósitos e a construir um futuro diferente, sem deixar que o passado me defina. É uma luta diária, mas que vale a pena. Depois de passar por tudo que já contei, uma coisa que me surpreendeu muito foi perceber como as pessoas ao meu redor começaram a me tratar de um jeito diferente. Não vou mentir, muita gente virou as costas, como se eu tivesse me tornado um peso ou um problema. Era estranho porque eu sempre fui conhecido como um cara trabalhador, dedicado, e de repente parecia que tudo isso não valia mais nada. A demissão não foi só uma perda financeira, foi uma mudança na forma como o mundo via a gente. Alguns amigos que eu considerava próximos sumiram. Era como se eu tivesse ficado invisível. Isso doía mais do que a demissão em si. Você já passou por isso? Aquelas pessoas que estavam sempre por perto, de repente não têm tempo, não ligam mais, evitam até o assunto. Foi um golpe duro no coração, porque a gente espera que, nos momentos difíceis, as pessoas estejam junto da gente. Mas nem sempre é assim. No trabalho, antes da demissão, eu tinha colegas que eu via todo dia, que a gente trocava ideia, dava risada, dividia o cafezinho. Depois que saí, alguns até fingiam que não me conheciam. Eu entendia que tinha o medo da empresa, da demissão em massa, mas aquilo me fez sentir isolado. Era como se, do dia para a noite, eu tivesse me tornado um estranho, alguém que não pertence mais àquele grupo. A família, por outro lado, foi meu porto seguro. Minha esposa, meus filhos e até meus netos me deram forças para continuar. Mas nem sempre foi fácil para eles também.
Ver alguém que a gente ama passar por uma situação dessas e sofrer por dentro é muito difícil. Às vezes, eu me pegava pensando que, se não fosse pelo apoio deles, talvez eu não tivesse aguentado. Eles foram o motivo para eu não desistir. Além disso, comecei a sentir uma certa vergonha quando precisava falar sobre minha situação com pessoas fora da família. Quando alguém perguntava sobre o trabalho, eu sentia um aperto no peito, porque não queria ser visto como um fracasso. Isso me fazia me fechar, evitar encontros, reuniões, até mesmo conversar com amigos. Era um ciclo ruim, que só aumentava a solidão. Com o tempo, percebi que precisava enfrentar essa vergonha. Decidi abrir o jogo com algumas pessoas próximas, contar o que estava acontecendo de verdade. Para minha surpresa, muitas delas me ouviram, me apoiaram e até compartilharam suas próprias dificuldades. Isso me fez entender que ninguém está livre de passar por momentos ruins e que falar sobre eles ajuda demais. Outro ponto importante foi perceber que a idade, que eu pensava que era um peso, na verdade podia ser uma vantagem. Eu tenho experiência, conhecimento acumulado, e isso vale muito no mercado de trabalho e na vida. Só precisava aprender a mostrar isso de um jeito diferente, mais atualizado, mais conectado com o que as empresas buscam hoje. Comecei a me preparar para isso. Fiz cursos de capacitação, aprendi a montar um currículo moderno, a me apresentar melhor em entrevistas. Foi um processo lento, cheio de erros e acertos, mas que me trouxe confiança. Eu não queria mais ser visto como um peso. Queria mostrar que ainda tinha muito a oferecer. Também percebi que, para lidar com essa nova realidade, eu precisava cuidar melhor da minha saúde mental e física. Voltei a fazer caminhadas. Comecei a frequentar um grupo de meditação na igreja, e isso me ajudou a controlar a ansiedade e a depressão, que começaram a aparecer. A gente não fala muito sobre isso, mas saúde mental é tão importante quanto a física, ainda mais em momentos difíceis. Hoje, apesar das dificuldades, me sinto mais forte e preparado para encarar o que vier. Sei que não vai ser fácil, que o mercado está difícil, que a idade é uma barreira, mas não vou desistir. Eu quero mostrar que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Eu sei que minha história não é única. Muitos brasileiros na faixa dos 40 a 60 anos passam por isso todos os dias, sentindo-se descartados, humilhados, perdidos. Mas eu acredito que a gente pode mudar essa realidade, que juntos podemos construir um futuro melhor, com mais respeito e oportunidades para quem já dedicou uma vida inteira ao trabalho. Quero deixar uma mensagem para quem está me ouvindo agora e se identifica com essa situação. Não se entregue. A dor é real, a tristeza existe, mas você pode dar a volta por cima. Procure ajuda, fale com alguém, aprenda algo novo, cuide de você. A vida ainda tem muito para oferecer, mesmo quando a gente pensa que já deu tudo de si. Chegando nesse ponto da minha história, eu já tinha passado por tanta coisa que parecia que não tinha mais surpresas ruins. Mas, no fundo, eu sabia que o caminho ainda ia ser longo e cheio de desafios. O que eu mais queria era conseguir dar um sentido novo para a minha vida, para não ficar preso no que aconteceu. Aquela demissão, aquela humilhação, não podiam ser o final da minha jornada. Então, comecei a pensar mais sério no futuro. Sem o emprego que eu tinha, faltando tão pouco para a aposentadoria, eu precisava encontrar um jeito de garantir meu sustento e também me sentir útil. Porque, sinceramente, o que mais me machucava não era só a falta do salário, mas a sensação de que eu não servia mais para nada. Com isso em mente, comecei a buscar alternativas. Pesquisei sobre programas do governo, cursos gratuitos, oportunidades de trabalho para quem está na nossa idade. Fiz vários cadastros em sites de emprego. Mandei currículo para todo lado, mesmo sabendo que a concorrência era enorme e que muita gente não queria contratar alguém com quase 60 anos. Mas eu não podia desistir.
Lembro que uma das coisas que me mantinham firme era a minha esposa. Ela sempre dizia que eu tinha valor, que não podia me deixar abater, que a vida era feita de ciclos e que esse ciclo ruim ia passar. Foi ela quem me motivou a continuar tentando, a olhar para frente e não para trás. Um dia, um conhecido me falou de um trabalho temporário em uma pequena empresa perto de casa. Era uma vaga simples, de ajudante geral, mas era um começo. Fui fazer a entrevista meio desconfiado, achando que iam olhar minha idade e me dispensar na hora. Mas, para minha surpresa, fui contratado. Não era o emprego dos sonhos, nem perto do que eu tinha antes, mas era uma chance. Trabalhar ali me deu um pouco de esperança. Pude mostrar que ainda tinha disposição, que sabia fazer meu serviço com dedicação. Claro que sentia um cansaço diferente, e a remuneração era menor, mas era melhor do que ficar parado. Eu estava me movendo de novo. Além desse emprego temporário, comecei a pensar em formas de complementar minha renda. Como sempre gostei de consertar coisas, comecei a fazer pequenos serviços para vizinhos e conhecidos. Arrumar portas, pintar paredes, dar um jeito em móveis. Era um trabalho informal, mas me dava orgulho porque eu estava fazendo algo com as minhas próprias mãos. Com o tempo percebi que esse podia ser um caminho. Comecei a me organizar melhor, comprei algumas ferramentas, anotei contatos e fui tentando transformar esses bicos em algo mais constante. Não foi fácil porque o dinheiro era pouco e a concorrência grande. Mas pelo menos eu estava me reinventando. Enquanto isso, também cuidei mais da minha saúde. A idade começa a pesar, e depois de tanto estresse, eu precisava estar bem para encarar a rotina. Passei a caminhar todos os dias, a comer melhor e até a fazer acompanhamento médico regular. A saúde é um bem precioso, e eu aprendi isso da forma mais difícil. Outro ponto importante foi cuidar da cabeça. A demissão e tudo que veio depois mexeram muito com o meu psicológico. Não era vergonha pedir ajuda. Pelo contrário, foi um passo fundamental para eu não me deixar afundar. A terapia, os grupos de apoio, as conversas com amigos e família, tudo isso ajudou a me fortalecer. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela demissão foi o começo de uma nova fase da minha vida. Não foi fácil aceitar, não foi rápido, mas eu aprendi muito sobre mim mesmo. Aprendi que a gente pode cair, mas também pode levantar. Que a idade não é uma sentença, mas um convite para recomeçar de um jeito diferente. Eu sei que muita gente na nossa faixa de idade está passando por situações parecidas. O mercado é difícil. As empresas nem sempre valorizam quem dedicou anos de trabalho, e a sensação de ser descartado é cruel. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo isso: não perca a fé. A gente tem muito a oferecer, mesmo quando as portas parecem fechadas. Tem experiência, tem vontade, tem coração. E com apoio, coragem e persistência, dá para encontrar um caminho. Não vai ser do jeito que a gente planejou, não vai ser fácil, mas é possível. Eu ainda tenho sonhos, planos e vontade de continuar vivendo com dignidade e alegria. A minha história não acabou. Está só começando uma nova etapa. E eu espero que o que eu contei aqui possa ajudar outras pessoas a entenderem que, mesmo nas piores horas, a gente pode se reinventar. No final das contas, o que importa é a gente não perder a esperança, não deixar o desânimo vencer. A vida é cheia de altos e baixos, mas é nossa. E a gente tem que lutar para viver ela da melhor forma possível. Se eu conseguir passar por tudo isso e seguir em frente, você também consegue. Nunca é tarde para recomeçar. E juntos, compartilhando nossas histórias, a gente se fortalece e se ajuda a seguir adiante. Obrigado por ouvir minha história. Que ela possa trazer força e coragem para quem precisa.